Muito bem-vindos, está no ar mais um Alô Mulher aqui direto da sua Alô TV. E o episódio de hoje a gente vai falar com ele, Davi Rodrigues, sobre turismo e autoestima feminina, né, Davi? Tô aqui para isso, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Maravilha. Então não sai daí, a gente vai para um rápido break, já já a gente está de volta com o Davi Rodrigues e muita história aí com a Goiás Adentro, né, Davi? Vamos lá. Estamos de volta com o Davi Rodrigues com o tema Turismo e Autoestima Feminina. E antes da gente entrar no tema, Davi, conta pra gente como que surgiu a Goiás Adentro. O que é a Goiás Adentro? Conta pra gente essa história. A Goiás Adentro surgiu em 2008, né? Aquele sonho, faculdade de turismo, queríamos abrir um negócio que poderia mostrar o estado de Goiás. Você fez faculdade de turismo? Fizemos turismo em 2012, terminamos o curso em 2012, começamos em 2008, 2009, eu e minha ex-esposa, a Érica, que foi uma das fundadoras da Goiás Adentro, e depois disso começamos a andar e entender que o turismo goiano tinha que ser explorado. Uhum. E daí foi um boom, que começou devagarzinho e hoje está aí com 17 anos já, mostrando... 17 anos de Goiás Adentro. Levando Goiás para o mundo. Hoje a gente leva os goianos aí, principalmente a mulherada que a gente está falando, para conhecer os outros países, empoderando a força delas. É incrível. E você falou que quando você fez turismo, né, ali com a sua esposa, e vocês decidiram fundar a Goiás Adentro, a grande questão é, a gente precisa mostrar o que tem aí de bom em Goiás, não foi isso? E o maior problema que nós tivemos foi o quê? As pessoas não queriam conhecer o estado de Goiás, porque não era tão divulgado em 2008. Se hoje está melhor, a gente tem um começo bem mais difícil, que facilitou hoje para muita gente explorar hoje o turismo goiano. Claro. Então, vender Perinópolis era fácil, mas vender um Caiapônia, um Mambaí, destinos que não são tão divulgados, nós tínhamos muitas dificuldades. Cidade de Pedras. Paraúna, nós fomos também naquela região ali de Paraúna. Foi a primeira viagem, inclusive, em 2008, nossa, foi Paraúna. E foi lá que vocês se encantaram? Porque, assim, qual foi, assim, a cidade, o lugar que vocês mais se impactaram e falaram, meu Deus, Goiás tem muita riqueza, tem muito que a gente explorar no ecoturismo? Boa. Quando nós conhecemos a Chapada dos Veadeiros, que em 2011. Chapada dos Veadeiros, né? Não é uma coisa impressionante aquele lugar. Hoje, para você ter noção, nós começamos a operar lá com grupos em 2011. Então, hoje em 2025, nós levamos em média 17 grupos por ano para a Chapada dos Veadeiros. Uau. Fora os grupos individuais, quando ligam no escritório, querem ir exclusivos, né? De carro ou de van, aí a gente consegue também. Então a Goiás Adentro, ela faz esse trabalho assim em grupo, mas também faz essa guiança mais individual. Hoje é interessante por isso, porque foram pegando várias ramificações, desde o turismo dentro do estado, só que chegou um ponto que todo mundo queria viajar para fora, então a Goiás Adentro teve que quebrar aquela ideia. Poxa, como que eu vou fazer se todo mundo... Minha ideia era fazer só do estado de Goiás, mas não dava tanto retorno. Aí em 2009 para 2010, eu fiz o primeiro grupo para fora do estado, que foi para o Réveillon em Salvador. Aí foi um boom de vendas, né? E a gente começou, por incrível que pareça, com muito pouco dinheiro. Era só vontade, né, de estudantes e a força de sair divulgando, tentando vender essas ideias. Aí a gente viu a facilidade de vender produtos para fora do estado, que era principalmente para o litoral, que todo mundo quer conhecer. Aqui no estado de Goiás a gente tem essa facilidade. Aí no decorrer dos anos, 2016, nós fizemos a primeira viagem para fora do país, rodoviária, que foi para Buenos Aires. Tanto que é um pacote hoje que a gente não deixa de operar. E o último pacote para fora, mais longo, foi para Machu Picchu. Né? Imagina, então assim, levamos normalmente 100, 150 pessoas para esses destinos. E quem tem medo de viajar desse rodoviário, a gente também tem as opções hoje de pacotes aéreos. Então a gente já tem todo tipo de cliente que aparecer no escritório, a gente não deixa ele passar em branco, não. Que bacana, Davi. E eu acompanho, assim, às vezes eu acompanho você tem muito tempo, né? E quase você foi numa viagem, inclusive, Pois né? Vamos ver se esse ano dá certo. E isso que eu ia te perguntar, assim, qual que é seu público, né? O seu público prioritário? Quem mais viaja com a Goiás Adentro? É engraçado, porque no início ficava esses grupos divididos meio a meio. Hoje não. De acordo com o decorrer dos anos que nós fomos notando, a mulherada começou a vir com mais força. Hoje o meu público, 90% são de mulheres que querem viajar. Desses 90%, cerca de 50%, 60% viajam sozinhas. Porque eu bato muito nessa tecla. Às vezes dentro de casa, essas mulheres, elas não têm o apoio. É perigoso viajar sozinho.
Algumas que têm uma relação, o esposo não quer ir, outra pessoa não quer ir, ela deixa de ter a vontade dela lá colocando em primeiro lugar para dar opção para outra pessoa. Isso é muito real. Eu conheço várias mulheres assim, jovens, mais velhas, que não, por que você não viaja, né? Você tem toda a condição, mas meu marido não vai. E aí, não, né? Realmente existe essa barreira. Aqui tem muito ainda dessa questão do preconceito, né? Principalmente viagem em grupo, porque é difícil também pegar empresas como a nossa, que tem um trabalho muito sério. Mas a maioria das viagens, muitas empresas trabalham aí de forma sem fiscalização, aleatória, oferecendo trabalho de não tão bom. Então, com isso, até a segurança dessas situações de você ir e se sentir desprotegida, sem amparo, sem apoio nenhum, acontece muito. A Goiás Adentro vem no oposto. Eu levo sempre uma equipe muito grande e falando, pare de esperar pelos outros. Você já trabalha, você já foi para a faculdade no primeiro dia sozinho, foi para o trabalho. Para que você, uma viagem final de semana, cria esse medo todo? Vocês entenderam o tema desse episódio? Não é? Viagem e autoestima feminina. Então, olha todo o incentivo que ele faz aí com o público feminino. E conta um pouco dessas histórias pra gente, Davi. Vou te falar, teve uma história, meninos, para vocês terem noção. Uma cliente nossa, ela veio para Chapada, ela devia ter uns 35 anos, e ela estava numa noite, no sábado, se divertindo com a gente, num bar que a gente leva as pessoas, e ela começou a chorar, bebendo uma caipirinha. E aí todo mundo foi, né, perguntar o que estava acontecendo, e ela tinha só. E ela falou que era a primeira vez, em 35 anos, que ela bebia uma caipirinha, que ela estava fazendo algo por ela. Então era um choro de emoção. De emoção. E que os pais dela não apoiavam, não estavam apoiando essa viagem. E ela morava com os pais. Não sei como ela está hoje. Mas foi aquele momento que ela falou assim, poxa, eu estou vendo tanta gente solta aqui. E tinha senhoras de 60 anos, de 70, mulheres. A maioria do meu público é feminino na faixa de 33 até 45. É o nosso público principal. Então, quando você pode trocar ideias com uma mulher de 70 anos, você começando agora suas experiências, você fala, poxa, é um atalho ali que muitas vezes a gente não tem essa como se diz, não tem essa oportunidade de você conversar com mulheres mais velhas no decorrer do dia a dia, ou homens mais velhos, esses mentores que a gente diz assim, porque é um atalho na nossa vida quando você pode trocar essas informações. E tem gente que já me pede assim, não quero ficar com gente mais velha, não quero ficar com gente mais nova. Não, pelo contrário, você tem que aceitar o que Deus manda, porque o que Deus manda ali, pode ter certeza que já está guardado para você. Com certeza. Mas não é fácil esse processo assim você falou isso, eu lembrei, né? Que eu estou nesse processo assim de abrir mão do que eu quero para receber o que eu preciso, que vai ser bom para mim. Mas não é fácil, você falou, né? Que é esse processo que você falou assim, né? De receber ali o que aparecer, abraçar e entender o que você precisa aprender com isso. O que eu mais vejo hoje, a frustração de todo mundo é querer ter controle sobre tudo, né? Então, se você quiser ter controle, você vai levar na cara o resto da vida. Porque eu aprendi com isso. Não é fácil para mim hoje, para você ter uma noção. Deixei de viajar, de ir com todos os meus grupos para poder ter paz, ter uma qualidade de vida melhor. Porque todo mundo fala que meu trabalho é maravilhoso. Só que quando você coloca o trabalho em primeiro lugar e você não vê que você precisa também de descansar, precisa viver a sua vida e não ter controle de tudo, foi o que começou a me deixar mais leve. Hoje, se acontece qualquer imprevisto, eu deixo acontecer. Era para ser, vamos resolver. E o que te fez virar essa chave? Sabe, assim, o que te fez... Idade, maturidade. Não adianta. Porque todo mundo vai chegar nesse momento. A gente vai ser apertado ali, no canto da parede, pela vida. Então, como você falou assim, é difícil. Você mesmo fala que é difícil, você vai acreditar que é difícil. É verdade. Né? Tem uma amiga minha que ela tatuou, assim, tudo é fácil. Tudo é fácil. Tudo é fácil. O difícil é o fácil que você ainda não aprendeu. A gente complica. Hoje eu tô rindo aqui, eu tô com 2 viagens amanhã, gente. E o mundo tá caindo lá fora, mas eu preferi estar aqui hoje, falando um pouquinho da história da Goiás Adentro, podendo, mesmo se você não puder viajar com a gente, pegue a ideia, né, que a gente falou que a vida não tem replay, só se vive uma vez. Exatamente. Porque essa é uma frase, gente, que ele traz ali na bio do perfil. Isso. A vida não tem replay. Foi onde a gente começou a entender que essa frase é bem mais forte para todo mundo que está vendo. A vida não tem replay, não é uma frase tão simples para você poder só olhar e falar assim, não tem replay, é uma frase batida. Não, ela tem que ser vivida e interpretada dessa forma. O meu trabalho é lindo por isso. O propósito de vida que eu tenho hoje é levar vocês para conectar com Deus ali na natureza. E quais são, Davi, já que você falando de natureza, né, dessa direção do ecoturismo, a Goiás Adentro é focada no ecoturismo. Hoje Goiás é ecoturismo. Goiás, então, assim, é uma mina de ouro para quem vive aqui.
Você não tem ideia de quantos atrativos, quantas cidades são turísticas, não são tão estruturadas e não são tão divulgadas quanto as que a gente tem, né? Que é Pirenópolis, Caldas Novas, Chapada dos Veadeiros hoje e Cidade de Goiás. São os 4 mais procurados hoje no turismo. Isso que eu ia te perguntar, quais são são esses 4. Os tops da... Todo mundo. Lá fora, principalmente Caldas Novas, o pessoal fala muito, Pirenópolis, só que a Chapada tá vindo em força depois que a rede social deu um boom, principalmente no Instagram, TikTok, todo mundo vem pra Chapada com força. Por isso que eu tenho mais de 17 viagens por ano pra lá. Por ano, é muita gente muita levando. coisa, assim. E qual que é o favorito da Chapada dos Veadeiros? A Cachoeira Santa Bárbara. Né, lá em Cavalcante, você tem a experiência de conhecer aquela região dos quilombos. Isso. Né? De estar em contato com os eles. calungas, né, que é como se fosse uma realidade à parte, né? Eles... Muitas vezes não entendem. As pessoas, quando chegam no passeio, falam assim, caraca, eu estudei sobre isso, eu vivi, e você está ali comendo, vivenciando um dia com eles. Não é só um passeio que eu vendo. Eu sei. Aquele restaurante que tem lá de vários fogões a lenha, você já comeu lá? Tem vários. Lá dentro, assim, antes de... Lá onde você compra os pacotes para poder ir para as cachoeiras. O CAT. É o Centro de Apoio ao Turista. Isso, ali. Ali tem um restaurante que eu achei aquele negócio sensacional. Acho que tem uns 30 fogões a lenha ali funcionando ao mesmo tempo. E lá, assim, o mais interessante é que cada casa também abriu um negócio assim. Então, assim, deve ter uns 6, 7 restaurantes lá com opções para a gente poder escolher. Então, de acordo com a negociação, atendimento, a comida lá, todo jeito, todo mundo vai sair muito bem satisfeito, né, que a gente fala. Todo mundo fica esperando o momento que a gente termina o passeio. Normalmente o nosso almoço começa lá pelas 3h30, 4 horas, que é depois de fazer todos os atrativos, que são 2 opções que tem naquele dia. Porque se eu deixar o pessoal almoçar, aí eu perco eles. Todo mundo quer dormir, já fica cheio e não aproveita a parte da tarde do passeio. Vamos para um rápido break, já o Davi está de volta contando tudo pra gente sobre Goiás adentro e histórias impactantes aí na trajetória da Goiás adentro. Eu espero você. Alô, convidando você para o Eu Sou Vida, Gestão de Cidadania. O programa vai conversar sobre autismo. Abril é o mês de discussão do autismo. Sou Felipe Augusto, profissional de educação física, trabalho há 11 anos com autistas, é uma clínica multidisciplinar. Eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser muito bom, muito enriquecedor para a nossa sociedade. Eu sou a Ariane, fonoaudióloga, também tenho uma clínica multidisciplinar e venho compartilhar em tudo que a gente conhece e ajudar outras pessoas. Beleza, então você está convidado para participar do programa Gestão de Cidadania do Eu Sou Vida sobre o tema autismo. Venha conosco. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. A amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com Davi Rodrigues e Goiás adentro, com muitas histórias aqui para você. E Davi, você estava contando que teve até casamento aí nessas viagens. Como é que é essa história assim? Goiás adentro também é casamenteiro? Oh, não que eu estou vendendo essa ideia, porém, ao todo hoje foram mais de 15 casamentos, 17 se eu não me engano. Uau. Certo? E você falou que as pessoas se conheceram na viagem. E não me chamem para ser padrinho mais, porque, puxa vida, como é caro, viu? Mas muitos se conheceram nas viagens. Eles não costumam
a se aproximar, a ficar durante a viagem. Mas eles se conhecem, vão aprimorando, vão ali se conhecendo e sempre depois da viagem começam os namoros. Casamentos mesmo, são esses 17 que nós tivemos, cerca de 6, 7 filhos que vieram aí através das pessoas já tem conhecendo. até filho? Tem. Desde 2012, o primeiro casamento foi em 2012. 2012. Isso. E por que você acha que isso acontece, Davi? Porque não tem lugar pra gente escolher alguém que pode ser interessante. Só que nas viagens ali, o mais legal é que já tem algo em comum, que é gostar da natureza. Então você vê que a maioria do perfil que procura ecoturismo não é aquela pessoa cheia de não me toque. Aquela pessoa mais de boa, então às vezes Que tá se identificou com disponível você. se jogar na vida. Às vezes vai. Você diria mandou. que também, não é nem que não tem lugar pra gente conhecer, é que a gente tá tão habituado assim na rotina, né, na correria, você já vai lá, você já entra, você No sabe, no automático. automático. E quando você vai numa viagem dessa, você esquece de todo esse ritmo, você entra em outro ritmo. Você acha que isso colabora também para ter essa abertura do coração? Ó, eu acho que o colabora principal é a Goiás Adentro, nos grupos no grupo que está acontecendo ali antes da viagem, é onde eu começo a falar com vocês sobre isso. Porque todo mundo vem no achismo, principalmente semana passada, um exemplo que todo mundo falou assim, tá chovendo muito em Goiânia, o passeio vai ser horrível porque vai chover. Todo mundo à base da previsão. Chegamos esse final de semana que passou, não choveu na Chapada. Entendeu? Então as pessoas deixam de ter essas experiências. Quando eu começo a falar no grupo para ela vir desarmada, vir vazia, entender o que ela está procurando, que não é só um passeio, tudo que vier, ela vai aceitar. Porque é tudo novo. Se você está se colocando num grupo com 40 pessoas, às vezes 50, sozinha, é um desafio enorme. Mas você vai ter o prazer de conhecer uma Eugênia, lá. Esse é o perfil de pessoa que você vai conhecer nas viagens, em que ela está na busca daquele desafio. Então, você já não vem tão armada. Claro. E quando que você descobriu que era muito além de viagem, né? Porque você falou aqui algumas vezes. Como que você descobriu? Como é que isso ficou claro e evidente para você? Olha, isso aqui vai muito além de uma viagem. Olha, quando eu começo, desde a primeira viagem, porque eu sempre me divertia muito no início. Quando eu vi que não era diversão e era negócio, de acordo com a responsabilidade, eu assustei. Então eu comecei a ver como eu poderia trabalhar em cima dessas histórias das pessoas que vêm nas viagens, poder usar aquilo ali. Para você ter ideia, vou dar uma colinha até para minha concorrência aí, até quem fica nos apartamentos, eu olho os perfis. Então isso vai me ajudar muito. Se você é mais comunicativo, ou se você tem uma filha, eu posso te colocar com outras pessoas também que são mais comunicativas, que também estão nessa mesma fase de vida, de idade, de trabalho. Então você fica mais aberta a conversar coisas em comum com pessoas que vão estar ali no quarto dividindo nesse momento. Ah, então você faz isso, Tudo, você faz dá essa trabalho gestão. demais. Imagino. Até quem vai no ônibus, por exemplo. Mas você diria que esse é seu diferencial? Nossos diferenciais são esses detalhes que muitas das pessoas não veem porque dá trabalho. Quando você entra dentro do nosso transporte, a primeira coisa que eu faço, depois da apresentação e tudo, eu troco você de lugar, para que você conheça outra pessoa além da que está do seu lado. Então, durante 5, 10 minutos, você está trocando aquelas informações com outras pessoas novas, para que no outro dia, no sábado, você já esteja familiarizado com o grupo. Porque se eu deixar para começar no outro dia, eu não vou conseguir. Tem que aproveitar aquele calor da emoção do momento. Então, todo mundo fica espantado com o número de pessoas que você vai conhecendo. Então, ali, durante a viagem, antes de chegar no hotel, você conheceu 2, 3, e quando chega no seu quarto, dependendo do tipo de acomodação que você escolheu, mais outras 3. Olha só, gente, vocês estão escutando isso que ele está falando? Então você aí, tá se sentindo isolado, não consegue se conectar com ninguém, né, tá nesse ritmo assim, viajar com a Goiás Adentro é uma opção, né, Davi? Para você se abrir para conhecer novas pessoas. Tem alguma viagem, algum convite que você queira fazer para as pessoas que estão assistindo? É uma experiência que eu tenho falado sempre para as pessoas que procuram a Goiás Adentro, saia da zona de conforto e comece a agir. Porque se você não faz isso por você, eu não vou conseguir. Eu posso ser a ponte para te mostrar que tem caminho para isso, para que você possa mudar a sua vida. Porque você vai aumentar o ciclo de amizade, o seu ciclo. Não é só um passeio. Então, às vezes você vem o primeiro, mas muitas das vezes você vai conhecer uma tribo nova, uma turma nova, pessoas interessantes e que pode fazer com que a sua visão mude. É o que mais acontece na Goiás Adentro hoje. A gente vê muitos grupos se formando, viajando com outras empresas, porque isso aí não me importa. Né? O meu trabalho é esse. Eu tenho que sempre buscar conectar vocês a essas formas de viajar, ao estado de Goiás, que é muito rico. Eu sou muito grato por trabalhar aqui. E não deixo, né, minhas origens. Hoje, inclusive, né, como eu estava te falando, nós vamos no nosso primeiro grupo aéreo
para Noronha, momento histórico. Fernando de Noronha, o paraíso. E quando a gente fala que a vida aperta, é isso. A vida me apertou uma vez na Goiás Adentro para mudar os roteiros, fizemos para a praia, que eu te falei, depois fizemos para fora do país e hoje eu comecei a trabalhar com aéreo, que eu achava que poderia atrapalhar as vendas dos meus pacotes rodoviários. E pelo contrário, tá somando muito. Que maravilha. Bom, né? Demais. E quais foram, Davi, assim, os maiores aprendizados, assim, em toda essa jornada? Quais foram ali, sabe, aqueles pontos específicos que aconteceu e você falou, uau, né, olha o que eu tô trazendo disso aqui, dessa experiência, desse acontecimento. Boa. Eu vou contar uma história para você de uma cliente que ela viajou comigo durante 6 anos de Brasília. Isso é um dos casos que mais... Durante 6 anos ela viajava todo ano? Não, durante 6 anos ela fez várias viagens. Uau. E ela brigava com câncer. Aham. Então, dentro de casa, a família falava que ela tinha que ficar descansando, se recuperando, não se jogando nesse tipo de passeio. Os médicos falavam para ela que estavam só prolongando. Isso saiu da boca dela, as palavras. Só que ela estava só esperando a morte chegar. era uma Metástase. metástase muito forte já. E nos primeiros anos não, foi mais tranquilo. Mas nos últimos 2 anos ela sofreu muito, mas ela não deixava de fazer as viagens. Porque ela queria sentir essa energia. Ela era professora de universidade, deixou de trabalhar para cuidar fazer o tratamento. Aí o que aconteceu? Nas viagens ela sempre era a última. E ela era nova, cerca de 38 anos. Sempre era a última, a gente tinha que apoiar, mas ela não queria falar para ninguém. E as pessoas sempre criticam. Aham. Tá demorando o grupo, isso, aquilo. E nas viagens, os grupos são divididos para que você possa fazer no seu tempo de caminhada e tranquilo. Quem vai rápido vai na frente, quem vai mediano ali no meio, quem está morrendo vai ali sendo empurrado. E sempre ela ficava com vergonha. Mas quando chegava o final do passeio, que ela sentia no coração a vontade de falar, ela começava a falar das histórias dela. Olha, gente, muitos de vocês não sabem o que está acontecendo, mas eu estou brigando para viver. Então eu estou vendo um monte de gente reclamando aqui, porque às vezes numa Chapada dos Veadeiros não tinha água tão gelada para você beber, mas hoje eu só queria beber água quente em qualquer lugar daqui 10, 20 anos, mas cada vez mais que está passando o ano e entrando o ano, eu estou sabendo que eu estou indo embora. As pessoas começavam a chorar. E é muito engraçado como todo mundo fica desarmado. E nas viagens eu falo, para de julgar. Conheça a pessoa. Como a gente julga, né, Davi? É É sem impressionante. É impressionante. Eu sou psicóloga, eu estudo sobre isso, eu tenho atenção a isso. E é impressionante como que a gente está o tempo inteiro julgando. Se você Qual que é, assim, quando você percebe isso, né, e você fala, para de julgar, né? Eu Você já vê. falo antes. Então, e aí, qual que é a dica? Né, por exemplo, tô julgando, qual que é a dica? Porque às vezes as pessoas fazem no automático. Você tem uma dica para auxiliar O mais interessante é, durante o antes da viagem acontecer, eu já começo a falar isso. O problema maior de você, às vezes você está vendo que as viagens foram boas, mas se você já chegar dentro daquele grupo, olhando alguém e já analisando ela, se vai ser isso, aquilo, pode ser que ela vai estar no seu quarto para quebrar esse pré-julgamento que você teve dela. Porque muitas vezes acontece. Menina, o que tem se a sua colega de viagem ela está indo para o passeio toda parte, ela gosta de passar batom, fazer uma maquiagem? Você não ganha nada julgando ela ou falando mal. Às vezes você tem que perguntar o porquê você está tendo esse pensamento, porque é algo com você e não com ela. E às vezes ela está lá no seu quarto dividindo e fala assim, caraca, eu não acredito que eu julguei essa pessoa. Então quando eu chego antes para poder falar sobre não julgue, aproveite sua viagem 100% com você, é sobre isso. Então as pessoas chegam desarmadas. E lá no embarque eu falo, olha, sua viagem ser boa, eu preciso que cada pessoa que está aqui dividindo nesse momento com você entenda aquela cerejinha do bolo, porque o passeio, Mona, é o de menos. O bom da viagem é poder conhecer as pessoas. Sempre você vai encontrar alguém que vai dividir essa jornada com você. E não só ali no passeio, porque depois você quer levar ela para sua vida. Porque amizade, eu falo, não é tempo de vida, é intensidade. Às vezes você tem uma amizade intensa que você conheceu aqui nos bastidores, e mais forte que uma amizade de 20, 30 anos, que não te incentiva tanto. Seu projeto, tudo. Às vezes você mesmo, nesses projetos que você está iniciando aqui, você ouviu que não ia dar certo. Eu ouvi demais isso. E hoje eu só uso ao contrário, eu incentivo. Porque eu era o cara que todo mundo falou que ia dar errado. Hoje eu sou referência no estado de Goiás no meu segmento, não tem como. A minha empresa hoje ela é uma das mais consolidadas no estado quando se fala de turismo rodoviário hoje. E eu represento o estado de Goiás nas feiras, através da Goiás Turismo, eles sempre me levam. Sempre leva Goiás adentro. E você acha que foi isso que te fez chegar onde você chegou, Davi? Gostar de pessoas, focar nas pessoas?
Olha, eu acho que... Porque eu também fui como você. A gente vai encaixando, né? Eu fui tentando todo tipo de trabalho até encontrar Goiás adentro. Mas quando você começa a entender o propósito de vida, Deus, é só conversar com Deus. O seu propósito é esse, então começa a batalhar, porque vai ser difícil. Hoje meu propósito eu sei. Eu canso demais, eu quero desistir muitas das vezes. Olha, gente, vocês estão escutando isso? Ele falou que chegou em um lugar que é referência, um lugar almejado, né? Um lugar de sucesso, mas que, apesar do sucesso, ele também tem um preço. Tudo tem um preço. Então, tudo tem eu imaginava, quando eu chegasse, né, principalmente quando a gente vem de uma família bem simples, que não teve uma base tão boa, eu imaginava, quando eu conseguisse financeiramente isso, eu vou estar feliz. Hoje não, hoje que eu procuro, você sabe, até que eu já te vi em outros, as terapias me ajudaram muito a entender isso, principalmente a constelação, alinhamento, eu sempre falo isso, das minhas vivências, e a terapia normal, que é um conjunto para fazer com que eu possa melhorar como ser humano e servir tão bem. Vamos lá, Davi. Porque o que acontece, né? Esse é um programa voltado para o público feminino. Então a gente veio aqui para falar disso, né? Assim, de como o público da Goiás Adentro é feminino, de como que você percebeu tudo isso. Mas quando você vai me falando isso, assim, das terapias, de todos os aprendizados, de toda a sensibilidade que a Goiás Adentro foi te moldando. Isso. Você diria que o seu diferencial, não só como empreendedor, mas como homem, é ter essa abertura para lidar com esse campo emocional? É interessante você falar isso. Porque na minha ignorância, no início, eu não via dessa forma. E quando eu comecei a viajar, tanto que eu me separei durante a Goiás Adentro, eu me separei da minha esposa. Hoje nós somos amicíssimos. Érica, te amo, né? Ela está sempre comigo. Mas eu não entendia o porquê das cobranças que eu tinha dentro de casa, porque eu não tinha uma base formada. E eu tinha muito essa carência afetiva. Então, quando eu vi que essa carência afetiva estava gritando para mim, e eu venho e trabalho com viagens só com o público feminino. Então, eu via tantas histórias parecidas com as que eu estava vivendo ali, e eu não entendia. Quando eu comecei a observar, foi muito bom, porque eu comecei a ter empatia. Comecei a entender o que eu poderia melhorar para ser um melhor pai, um melhor homem, um melhor ex-marido, um melhor parceiro. E eu estou conseguindo fazer isso para que eu possa melhorar. E hoje eu vejo meus clientes, não vejo pensando em dinheiro nunca, não penso. Eu penso só como eu posso fazer para que ele tenha essa experiência individual, para que ele volte ou que ele repasse isso para adiante. E eu tenho conseguido isso. Isso é fato, assim, eu conversei, o programa de estreia foi sobre empreendedorismo também. E isso é fato, isso ficou muito evidente para mim, que quem passa na frente, quem atinge o sucesso é quem entendeu isso, que esse lugar de empreender é um lugar de servir, né, de você identificar uma necessidade, de oferecer aquela necessidade para aquele cliente. E prosperidade é o que a gente fala, as pessoas pensam às vezes que é dinheiro. Olha lá, ele vai entregar uma chave, hein, gente? Pega uma caneta aí. Pois prosperidade, eu comecei a entender que não é sobre o que você tem, é sobre você saber conviver com outras pessoas, porque a chave da prosperidade está através das pessoas. Eu estou aqui, fui convidado por você para estar aqui, então estou tendo a oportunidade de falar minha história, mas se eu não tivesse essa prosperidade que eu falo de conhecer pessoas, eu não estaria aqui falando hoje. Isso é fato. Prosperidade é muitas coisas, né? É o recurso financeiro também, mas é igual você falou, na minha vida, assim, relato pessoal, também nunca foi o dinheiro, sempre foram pessoas que me abriram portas, sempre foi por pessoas, isso é fato. O dinheiro em si é só uma consequência, porque quando você tem esse bom convívio com pessoas, não julgue, porque é sério, eu tô todo dia conhecendo 50 pessoas, dá vontade de julgar? Não mais. Porque cada um tem um pai ou uma mãe, eu falo, alguém ama essa pessoa, então eu começo a olhar ali o lado bom delas, para que não entre a parte de julgar. Eu só vou julgar mesmo, depois falo assim, não, ela tomou uma atitude muito errada, ela está aqui 3, 4 dias e não entra, deve ter algum problema. Já aconteceram histórias assim, de clientes não estarem bem no dia e até soltar palavrões em grupo. Mas aí o problema é dela, eu coloco ordem na casa, mas quem vai realmente não ter uma viagem tão agradável é a própria pessoa que jogou isso. Você diria que você aprendeu a ser um pouco mediador e psicólogo? Puxa, demais. A melhor parte é contar da minha história, contar as histórias, né, dos clientes, para que futuramente eles não façam isso também. Maravilha, Davi. E a gente ainda vai conversar mais sobre a Goiás Adentro, sobre a sua história. A gente vai para um rápido break, já a gente está de volta. E eu aguardo vocês aí.
No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 A doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta. E se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação, você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Esse é o nosso primeiro podcast Prosperando, um tema que vai acrescentar a cada dia a sua vida e fala sobre uma questão de você de continuidade, de você crescer a cada dia. E para esse primeiro programa eu trouxe alguém que vai impactar a sua vida. Bispo Flávio Fonseca tem uma capacidade tremenda, fala sobre um tema tremendo. Hoje ele vai falar comigo sobre fé, mas ele fala sobre Apocalipse, um tema que para muitos é complicado, mas ele consegue destrinchar isso de uma maneira tão tremenda. Não perca, assista o nosso programa. Prosperando fala de princípios para crescer e prosperar, não só na vida financeira, mas em todas as áreas da sua vida. Esse será um programa que vai impactar, vai mudar a sua vida, eu creio nisso. Amém. Não perca o nosso programa. E se quiser entrar em contato comigo, veja lá o meu Instagram, bpflavio, @bpflavio. Deus te abençoe. Estamos de volta aqui no seu Alô Mulher, na Alô TV, com Davi Rodrigues, contando aí a história da Goiás Adentro pra gente. E Davi, com todas essas histórias que você já contou aqui pra gente, de aprendizados, de descobertas, de encontros, de casamentos, ainda tem assim um grande sonho que você ainda quer realizar? Ai, poxa, que pergunta. Eu creio que o sonho que eu tenho para realizar seria, como eu posso falar, eu queria fazer viagens em escolas carentes. Eu queria conseguir fazer todo ano, em datas específicas. Já tentei, foi difícil, mas meu sonho é fazer alguma coisa com relação a essa questão de servir mais a sociedade aqui em Goiânia. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Que você falou escola. Isso. O Noah tem alguma coisa a ver com esse sonho? Não. Não? Era porque quando eu era mais novo, né, criança, por ser muito carente, meu sonho era fazer viagem e não tinha oportunidade. E não creio que não seja só eu, muitas pessoas não têm oportunidade nem de ir para Caldas Novas. Uhum. Então já fiz uma ou duas viagens assim e quero fazer mais. Eu acho que eu quero fazer algo voltado nisso mesmo. Entendi. Eu achei que tinha alguma coisa a ver com o que você percebeu, que você falou que em algumas viagens você leva ele, né? Você quer contar um pouquinho pra gente disso, assim, de como, o que você observa que isso mexe com ele, né? O que contribui para a formação dele, para o mundo interno? É engraçado porque quando a gente tem esses momentos com os nossos filhos, porque nós tivemos às vezes uma vivência diferente com os nossos pais. Sim. E quando você tem a oportunidade de fazer algo diferente, você vê que você ganha mais que ele.
né? Porque o aprendizado, vendo os olhos, a felicidade, a alegria que ele está ali e vendo ele evoluir nos passeios como ele tem feito comigo e sempre colocando essa questão com respeito com o meio ambiente e o principal, não focar nunca no dinheiro e sim na prestação, no servir. É o que eu falo. Se você servir as pessoas, filho, o retorno vai voltar, sabe? Então é muito rico quando eu estou com esses momentos com ele, como foi a última viagem para fora do país, foi para o Atacama. Foi a última viagem que vocês fizeram juntos? A última viagem que nós fizemos foi semana retrasada para a Terra Ronca, mas a maior mesmo, que ele falou que ele teve o contato com outras línguas, né? Sim, sim. E ele voltou bem mudado, com mais vontade de trabalhar com a Goiás Adentro. Eu não imaginava que ele ia seguir esse rumo do pai. Ele está dizendo, né, que quer. Eu não crio essa expectativa, não. Né? O que eu falo para ele é que o Goiás Adentro hoje pode ser, sim, a ponte para fazer com que ele conheça o mundo, se ele souber trabalhar. Porque eu não sei se eu vou ficar muito tempo, porque tudo cansa na vida, né? Ah, você fala, você não sabe se você eu não sei se o Goiás Adentro pode durar 5, 10 anos, como já durou 17. Né? Eu quero realmente entregar meu produto e falar, não, Deus, ó, agora vamos para o desafio. Eu não fico preso mais nisso, não. Se a Goiás Adentro hoje falar assim, não, Davi, é aqui, vai continuar só até aqui e eu vou seguir meus outros sonhos, né, também que eu tenho. Eu tenho vontade de ficar um ano viajando aí, como eu já tentei, e deixar o escritório também na mão dos meninos, como já está. Estou trabalhando para isso, para que o próximo ano aí eu possa ficar um ano viajando o mundo, viajando Goiás, o Brasil e mostrando para vocês essa escola aí que pode até abrir seu próprio negócio, que eu mais falo, mano. As pessoas, elas ficam com medo. E medo de quê? Da vida, né? De morrer, né? Todo mundo já sabe que vai morrer, então você pode arriscar tudo na vida. Se você não arriscar, a vida vai passar e vai te cobrar, porque a idade chega e ela vai cobrar os juros bem altos aí. É o que eu mais falo para todo mundo. Não tem necessidade de você deixar a sua vida por conta de um cônjuge, de uma irmã, de uma família, de um pai. Não, se você tem sonhos, você tem que colocar em prática, porque aqui é muito rápido. Sim. Né? Sim. A vida não tem replay. Isso é o que a gente não terminou de falar da Sara. A Sara sempre vinha, chorava quando ela falava os depoimentos dela, das dificuldades das trilhas, mas ela não tinha outra saída, ela só queria apoio e que às vezes dentro de casa ela não tinha. Ela tinha uma proteção que às vezes não era o que ela queria, sabendo que o médico falou que ela não ia ter muito tempo de vida. Então era um chororô danado, as pessoas voltavam diferentes, com corações mais macios, né, dizendo assim, menos fechados para tudo que ela poderia viver nas próximas etapas depois das viagens. E ela faleceu em 2022. Sabe? E dizendo que a Goiás Adentro foi uma das experiências mais bacanas que ela pôde ter nessa história. E ela foi só um desses relatos, a gente já teve várias histórias assim também. Maravilha. E assim, isso que você falou, né, que você quer deixar a Goiás Adentro andando sozinha, né, aprender a caminhar sozinha para você fazer viagem sem tanto peso da responsabilidade, podendo desfrutar daquilo 100%. É para viver essa frase, a vida não tem replay, para você trazer isso para sua vida também? Ai, boa. Eu acho que aquela virou a chave agora, eu entrei nos 40. Então, quando você entra nos 40, eu pensava que era só conversa de quem estava, né? Não é crise dos 40, eu entendo o que é a crise dos 40 hoje. Que eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando, não para me aposentar, porque não tem como aposentar do seu propósito, mas é para poder começar a viver a vida como eu estou fazendo. Vivendo essas experiências de conhecer o mundo. Não precisa de dinheiro. A gente fica pensando que é tudo dinheiro, não é. Você, desculpa, você com R$300 hoje, você vai para um lugar ali, vai de ônibus, vai e volta, passa o final de semana. Pirinópolis está aqui do lado, né? Uma motinha aí e uma mochila nas costas, com R$300 você consegue ir, eu posso te provar, que eu já fui. Então, é você que coloca limitação para conhecer o que está aí do seu lado. Se não dá para você conhecer o mundo, conheça o estado de Goiás. Como dar o primeiro passo, Davi? Como, né, porque é como isso, a gente tem caminhos neurais, né, que a gente fica ali fazendo a mesma coisa e não é que é difícil, né, olha aí lá, já tô reparando, o difícil é o fácil que eu ainda não aprendi, né, mas qual que seria uma dica, assim, que você poderia dar para incentivar, né, a pessoa a encontrar essa coragem dentro dela e dar o primeiro passo? Conversar com pessoas que estão na mesma pegada, porque o meio, sim, influencia. Se você conversa com alguém que é medroso, nossa, meu sonho é fazer uma viagem para Chapada. Não vai não, é perigoso demais lá. O que você vai fazer? Não vai. Agora, conversar comigo, vai mesmo. Davi, eu quero comprar um Fusca velho. Compra. Eu já tive um, é maravilhoso. Eu não vou falar o lado ruim. Você não quer ouvir isso? A gente só precisa de pessoas que encorajam a gente. Então essa é a dica. É a dica. Vá ficar perto de quem te incentive. E essa é uma ótima dica. Não adianta. Vai pedir conselho para pai e mãe? Né? Pai, eu quero viajar na Chapada semana que vem. Ele vai procurar só coisas para dificultar para te deixar debaixo das asas.
A maioria é assim ainda. É uma Eles pena. querem proteger, né? É uma coisa que eles não sabem nem por que eles querem proteger tanto. Porque filho, nós temos. Você sabe que eles têm que ser criados para o mundo. A gente precisa de pessoas boas conhecendo o mundo para que eles possam enfrentar essas maldades que tem aí. E se a gente coloca eles debaixo de nossas asas, eles não vão estar fortes. É o caso daquela menina de 35 anos. Ela chorando sem entender o porquê. Gente, ela tem tudo, mas ainda estava pensando nos pais lá. Quando você fala isso pra mim, eu lembro daquele Euler. Você conhece ele? Ele é bem polêmico na internet. Ele fala muito disso. Ele tem um programa que chama... Olha, eu tô fazendo merchan do cara, né? Não, mas é bom. Você fala, é o resgate dos otimistas. Não vi. Eu quero... Que ele fala muito disso, assim, dessa coisa da permissão. Porque é como se a gente for ficar esperando a permissão de alguém... Passou. Ninguém nunca vai dar essa permissão pra gente, né? A gente tem que se dar essa permissão e ir. Eu posso até falar um pouquinho... Minha vida, por exemplo, eu não conheci meu pai e minha mãe teve que me deixar sendo criado pela minha avó. Então, automaticamente, eu cresci com essa carência muito grande. De uma figura masculina? De tudo. Minha mãe não era presente, me deixou com a minha avó sendo criada, eu não entendia e não tive um pai. Então, o que eu fui procurar? Aceitação. Então, nas minhas viagens, eu tive um choque muito grande, que era, os clientes chegavam, falavam alguma coisa, eu queria agradar para ser aceito. Então, se você ainda está nessa de querer agradar para estar aceito, desculpa, você está indo para um poço sem fundo. É uma depressão, é uma morte futura, é uma morte vivendo, né? Porque era o que eu queria agradar todo mundo. Se eu estivesse aqui com você, tudo que você falava, ai, que legal, eu ia balançar a cabeça, sem dar minha opinião. Hoje não tem como. Você se posiciona. Eu me posiciono, e se você agradar bem, se você não agradar, é o que eu tenho para melhor para te oferecer. Se você não gostou de viajar comigo, desculpa. Mas é o que eu tenho de melhor para te oferecer. Vá procurar outros que possam encaixar no seu perfil. Mas eu não sofro mais por isso. Nossa, maravilhosa essa chave que você deu. Né? Quando você quer agradar, você está se traindo. Né? Se traindo. Muitas vezes eu não queria comer arroz. Queria comer só feijão. Tinha que comer arroz para não desagradar as pessoas. Né? Eu queria ir numa viagem e realmente não poder fazer aquilo. Eu já vi clientes. Você e sua amiga viajando, a amiga louca para passear à noite, para curtir, se o tempo estava fechado ou não, e a outra pessoa falou assim, não, eu quero que você fique no meu quarto. E uma cliente nesse dia, ela desafiou o amigo, falou, não vou ficar no quarto, desculpa. Ela foi para a rua, curtir com outras pessoas que se conheceram, e a amiga ficou lá no quarto, chateada, durante 3 dias, não conversou, na minha viagem, com a outra. Você tem muita história ainda, Não, vou escrever um livro ainda, vai ser Memórias de um Busão. Aí você volta aqui para apresentar o livro pra gente. Mas termina, ela ficou 3 dias chateada. 3 dias. E eu não tinha entendimento, eu era mais ignorante para poder ver que ali ela estava pedindo socorro por atenção, né? E a gente não pode falar isso para o cliente. Mas muitas vezes, quando dão brecha, a gente pode chegar e falar, cara, não é com a outra, deixa a outra viver. Se você quer ficar no quarto, fique. Mas você não pode privar a gente disso. Então ela falou, não sei nem o que está acontecendo, tomara que você possa ter melhorado, né, que você possa estar bem mais evoluída e perdido o medo de ficar sozinha, esse medo que ninguém sabe, é o que a gente fala. É um número muito grande de mulheres que me procuram sozinhas. E ela, eu vou ver com a amiga. Por que ver com a amiga? Chega na amiga e fala assim, amiga, eu fechei, se você quiser ir ter a experiência, tá? É isso, gente. Então vamos lá, vamos aproveitar aqui, porque eu também conheço muitas mulheres assim. A minha tia ficou viúva, uma mulher mais velha, então assim, os filhos já estão casados, cresceram, e ela fica lá dentro daquele apartamento sozinha. Não, eu gostaria de viajar mais, mas é porque eu tenho medo, não sei o quê. Então você, mulher que está aí, não tem companhia, se sente insegura, sente medo, aqui você tem uma opção, Goiás Adentro, Davi, uma empresa segura, de confiança, que você pode se jogar, porque aqui tem rede, Davi, como é que é? Tem rede, tem apoio, tem tudo. Se precisar até carregar no braço, a gente vai carregar no mato lá para ajudar você a superar essa trilha aí que te espera. Mas é o que você bem falou. E esse medo é de alguém que já pregou esse medo nela, né? E aí ela está colocando só na frente. Mas uma hora ela vai ter que enfrentar. Não adianta. Uma hora ou outra ela vai ter que fazer isso. E aquilo que você falou, a vida não tem replay. A gente veio aqui por um motivo, que é isso, é ser quem nós somos. Na nossa máxima potência. Se expressar, trocar. E quando você não se permite, tudo isso que você falou aqui, né, de estar com o outro, de aprender com o outro, de trocar, de conhecer, de experimentar. Quando você não se permite, você não está se permitindo fazer o que você veio fazer aqui. Ai, que lindo. E aí você perdeu o tempo, né? Teve uma história muito bacana, vou encaixar também. Vamos lá. Essa senhora tinha 62 anos e veio comigo para Buenos Aires.
E lá no hotel, ela foi contar a história dela. Ela tinha um sonho de fazer uma faculdade e tinha um sonho de ouvir um tango na capital, portenha. E o que aconteceu? Ela teve que esperar o marido dela falecer. Olha só. Ele faleceu, aí ela foi fazer faculdade de nutrição. Com quantos anos? 60? Com 62 ela já estava formada. Com 62 ela se formou e ela veio sozinha para Buenos Aires. E ela contando essa história, chorando também, sabe? E não dá para explicar, ela não, né, eu não queria conversar sobre isso, mas é só vendo ali como ela se deixou. Não sei quantos anos, parece que foram mais de 30 anos, não lembro, de casado. Mas era aquele casamento onde o cara era, né, o senhor era muito... Só ele podia, mulher não vai para faculdade, mulher não faz isso, não faz aquilo. E tem muita gente que está nessa mesma pegada, você sabe. Às vezes você está ouvindo isso aí, às vezes não é nem para você viajar com a gente, mas é para você dar um estalo na vida, acorda. Ela é muito passageira para você ficar esperando, enfrenta as pessoas que estão aí te atrapalhando. Você está deixando de ser você e não sabe essa angústia vem de onde. É mais ou menos isso. Às vezes, quando trabalha, a gente está trabalhando em algo que a gente está angustiado. Davi, você falou aqui nessa entrevista que para você foi um desafio a mais por causa da base ali, né? A ausência do seu pai, a ausência da sua mãe, e que foi um desafio a mais para você poder encontrar esse lugar inteiro. E para as mulheres, porque, por exemplo, o público feminino tem essa questão, né? Mulheres sofrem mais violência doméstica e muitas vezes essa situação de se submeter, de não se permitir, é por um lugar de dependência, ou emocional, ou financeira, ou falta de rede de apoio. Então, qual dica que você dá para essas mulheres assim atravessar essa barreira? O mundo está ligado, né? Eu falo da conexão com o pai, né? Que ele mostra o mundo pra gente. Conexão masculina é isso, né? É você pai é mundo, né? O pai é o mundo. Então, às vezes pode não fazer sentido para você nesse momento da sua vida, mas pense, muitas das vezes você dentro de casa você não tem essa conexão com seu pai ou com o masculino mais forte. Ou o masculino que você está aí convivendo é um masculino também que não teve essa força e só está te travando. Então, se você não procurar entender que o único jeito de você sair de onde você está é agindo, dando esse primeiro passo para conhecer o mundo. Viajando é uma delas. E você podendo estar num ciclo de pessoas que você não conhece é mais fácil ainda, porque você pode ser você. O dia que você quiser falar não, você fala não. O dia que você quiser xingar, você pode xingar. O dia que você quiser abraçar todo mundo, você pode abraçar, sem ninguém estar te travando. Porque muitas vezes você quer gritar, mas eu estou com algum conhecido aqui, não vou fazer isso. Perfeito. Isso é uma demanda que eu trabalho muito em consultório, inclusive, que é trabalhar justamente essa permissão, assim, de você experimentar os limites, né? Se permitir para você poder conhecer os próprios limites e entender quem que te aceita na sua inteireza e quem não, porque aí você vai filtrando, né? Que bom, viu? É muito bom. Adorei o papo com você. Eu também! E essa foi o Alô Mulher aqui com o Davi Rodrigues, contando tudo pra gente sobre Goiás adentro e toda a coleção de histórias aí de mais de 17 anos, Davi? Isso. De mais de 17 anos de Goiás adentro. Então, antes da gente finalizar, conta pro pessoal como que eles fazem para te encontrar, né? Se inspiraram, agora eu quero fazer uma viagem com a Goiás adentro, como que as pessoas podem te acessar? Fica o convite para você acessar nossas redes, que vai aparecer aqui, né? Vai Goiás Adentro Viagens, tem o site, tem o nosso WhatsApp. E às vezes não vai dar para você viajar com a minha empresa, mas você pode sim pegar qualquer tipo de informação. Eu posso te dar todo esse suporte para que você possa iniciar a sua história aí com a gente, mesmo sem indiretamente ou diretamente nos grupos aí. Então vem, entenda que a vida não tem replay, que ela está passando. Nós já estamos entrando em abril e você falou que ia fazer algo diferente esse ano e até agora não agiu. Se a carapuça serviu, encaixe e vem viajar com a gente. Maravilha, isso. Davi. Que alegria receber você aqui. Eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Porque eu tenho um carinho muito grande por você. Sucesso no projeto do Alô TV, né? Aqui eu tô muito feliz. Obrigado, viu? Também, é recíproco. E a gente vai ficando por aqui. Esse no Alô Mulher, Alô TV, os melhores estão aqui.